gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Amém. Lucas capítulo 16, nós vamos ler do versículo 19 ao 31. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Não podem assentar? Glória a Deus, amém. Irmãos, nessa parábola, nesse capítulo 16 que nós lemos, no início dela, Jesus ele fala sobre um mordomo infiel. E esse homem ele era alguém que tomava de conta da propriedade de um homem rico, e ele começou a fazer algumas coisas erradas, tomar decisões erradas. Ele estava errando em sua administração. Em outras palavras, né, ele estava trapaceando, ele estava roubando o seu patrão. E ele chegou para ele e disse: Olha, eu sei o que você tem feito, né? Você tem sido infiel e, portanto, você será despedido. E o que acontece é que aquele homem ele começou a pensar: meu patrão vai me despedir e eu tenho vergonha, né, de pedir esmolas, eu tenho vergonha, né, de trabalhar em serviços pesados. Não posso fazer isso, não posso trabalhar em serviços pesados, eu tenho vergonha de pedir esmolas. E ele começa a pensar: já sei o que eu vou fazer, eu vou começar a corrigir algumas coisas. E aquele homem ele começou a perguntar para as pessoas que deviam ao seu patrão: quanto você deve ao meu patrão?
e dizia: eu devo 100 alqueires de milho. E ele falava para eles: senta aqui e apenas você vai pagar 80. Um devia 80, ele disse: não, você vai pagar 50. E dessa forma, o senhor desse mordomo infiel elogiou a ele por por essas atitudes que ele teve, por ele ter essas atitudes diante da situação que ele se encontrava. Ele já estava, despedido, mas ele teve essas atitudes. E qual era o objetivo desse mordomo infiel? O que é que Jesus ele queria ensinar, através dessa passagem e continuando, as demais que nós vemos nesse capítulo? Qual era a intenção daquele homem? É que quando ele fosse despedido, ele fosse acolhido por alguma daquelas pessoas que ele usou de misericórdia, que ele fez com que eles iriam pagar muito mais, então ele fez com que eles pagassem menos. E, portanto, ele, com certeza, cada um daqueles, eles poderiam receber tranquilamente aquele mordomo infiel em suas casas pela atitude que ele teve para com eles. E Jesus ele não está aqui incentivando a trapaça, a infidelidade. Pelo contrário, ele está apenas reconhecendo, a astúcia daquele homem. Aquele homem ele realmente foi muito astuto, por ele ter essas atitudes. Ele teve aqui ele foi muito audacioso, nós podemos dizer assim, Ele foi muito esperto. E Jesus ele fala o seguinte, que os filhos deste mundo, como ele diz lá no versículo 8, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são muito mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Qual o objetivo, de Jesus ter falado isso? Fica aqui, para a nossa reflexão. Em seguida, nós vemos que Jesus ele repreende os fariseus. E quem eram, os fariseus? Eram pessoas que nós podemos dizer, pessoas que tinham um grande zelo pela lei, pessoas que conheciam as Escrituras, conheciam a lei e os profetas, pessoas que eram rígidas nos mínimos detalhes de muitas coisas. Eles eram pessoas que, inclusive, como foi lido aqui no início, a diaconisa Ivani ela falou lá em Marcos, como os fariseus eles criticavam os discípulos de Jesus por eles não lavarem as mãos antes de fazerem as suas refeições. E Jesus ele diz o seguinte para aqueles fariseus: vocês são muito cuidadores com tantas coisas, mas esquecem do principal, esquecem da misericórdia, esquecem do amor. E isso era o mais importante da lei, porque eles se atentavam para tantos detalhes, para detalhes que aparentemente não eram tão relevantes, podiam ter sua importância, mas não eram tão relevantes ou não poderiam ser colocados no mesmo nível que o amor ao próximo, no mesmo nível de realmente amar o Senhor sobre todas as coisas. E naquele momento em questão, eles estavam falando sobre o lavar as mãos, como a diaconisa Ivani falou. E é interessante porque o que Jesus ele vai dizer em defesa ali, dos seus discípulos, para aqueles fariseus, é que o lavar as mãos em si não iria contaminá-los, porque existem muitas coisas, a maldade do coração, as impurezas, muitas coisas que realmente contaminam o homem, mas não simplesmente aquele ato de não lavar as mãos antes das refeições. Não que seja errado, mas o que Jesus estava falando é que eles davam tanta importância para aquele detalhe que esqueciam coisas muito mais profundas que o Senhor queria ensinar. E nós chegamos aqui na parábola do rico e Lázaro. E aqui nós aprendemos muitas coisas. Nós estamos falando aqui de riquezas, estamos falando aqui de duas pessoas e nós vemos claramente aqui um grande contraste. Nós vemos que na vida desses dois homens há rumos totalmente diferentes, cada um de uma forma, de uma maneira, e nós vemos que o tempo todo um está
na contramão do outro. Um é rico, o outro é pobre. Um se vestia da melhor roupa, o outro mal tinha, né, ali uns trapos ali. Um comia de forma assim exagerada, esbanjando, o outro não tinha o que comer. E por assim, né, vai. Nós percebemos que aqui nessa parábola, Jesus ele quer trazer aqui muitos ensinamentos para os fariseus, mas com certeza também para que os seus discípulos estivessem atentos para não cometer o mesmo erro, né? Não ir por esse mesmo caminho. Eu não poderia deixar de perceber, no capítulo anterior, no 15, nós podemos ver ali 3 parábolas, que elas falam de coisas muito profundas, também falam de riquezas, também falam de ensinamentos que o Mestre deixou para os seus discípulos e para nós. Nós vemos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. É interessante porque nós percebemos aqui que aquele homem ele deixou as 99 para buscar uma. Aquela mulher ela parou tudo, fez ali uma limpeza ali em tudo ali na casa para encontrar aquela dracma. E nós percebemos também o esforço daquele homem, de um pai, para receber o seu filho. Nós vemos restauração, nós vemos que nessa parábola da ovelha, nós percebemos aqui um amor muito grande do pai, um amor muito grande do pastor. Nós percebemos um amor muito grande, né, do pai e do filho pródigo. E nós percebemos que aquela dracma, a mulher tinha 10 dracmas, que uma dracma, né, ao se perder ali, ela vai à casa, acende a candeia e busca de forma diligente até encontrar. E depois ela se alegra por ter encontrado. Há uma festa após ela ter encontrado, e há uma festa também após aquela ovelha ter sido encontrada, e há uma festa também quando o filho pródigo volta para casa. No final, irmãos, todos vocês vão conseguir entender melhor aquilo que eu quero passar para vocês, amém? Então, nós percebemos que tudo aqui, em cada parábola, em cada momento aqui, Jesus estava ensinando para os seus discípulos coisas profundas que iriam impactar a vida deles, não só naquele momento, mas em todas as suas vidas. E por onde eles fossem, isso ali iria impactar a vida das pessoas que estivessem com eles também. Então, voltando aqui para o texto que nós lemos, a parábola do rico e Lázaro. Era um homem que aqui descreve um homem rico. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E essa púrpura, um tecido caríssimo, né? Algo assim muito, realmente só as pessoas que eram muito ricas naquela época poderiam vestir, juntamente com esse linho finíssimo, né? Uma roupa ali por baixo dessa púrpura. E a Bíblia descreve o seguinte: vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Aquele homem ele comia do bom e do melhor. O que ele quisesse, ele poderia ter. Ele poderia convidar, né, as pessoas mais ricas da cidade para jantar com ele, para almoçar com ele. Ele desfrutava ali, né, do melhor vinho, as melhores comidas. Tudo estava à sua disposição. Agora, é interessante nós observarmos que Jesus em nenhum momento disse que aquele homem ele conseguiu essas riquezas de forma injusta, que ele roubou, que ele trapaceou. A Bíblia apenas diz que ele era um homem rico e que vivia de forma assim. Havia na mesa dele uma abundância. Havia na mesa daquele homem tudo de bom e de melhor. Tudo que ele precisava ele tinha à sua disposição. Então ele vivia muito bem. Mas em nenhum momento nós vemos que a maneira como ele conseguiu essas coisas foi de forma ilícita.
Em nenhum momento nós vemos que aquilo que ele adquiriu foi de uma forma desonesta. Não mostra em nenhum momento que ele roubou, que ele enganou, mas apenas mostra, né, essa parte de que ele era um homem muito bem sucedido. Aí, por outro lado, nós vamos ver aqui no versículo 20 que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O homem vivia no portão da casa do homem rico. Lázaro vivia ali do lado de fora. E o que a Bíblia descreve é que ele desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, o desejo do coração daquele homem, ao ver, né, tanta fartura, era que ele pudesse desfrutar ao menos das migalhas. E como seriam nessas migalhas? É como se naquela época não tinham, né, os panos, a diversidade de tecidos que nós temos hoje, né, à disposição. Então, aquela gordura, os restos de comida, muitas vezes eles pegavam ali um pão e passavam ali, né, as gorduras, botavam ali e simplesmente jogavam no chão, debaixo da mesa. E Lázaro, né, observando aquilo, ele desejava se alimentar daquilo que caía, né, dessas migalhas que caíam da mesa do rico. Mas a Bíblia descreve o seguinte, né, que nada disso era lhe dado. E diz o seguinte: os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Né? Então, o homem, além de ser, né, estar numa situação ali difícil, cheio de feridas, chagas, né, os cães vinham lamber a ele. E ele estava com fome, muito fraco. E a Bíblia vai dizer o seguinte: aconteceu, versículo 22. Aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia não descreve, né? Se você observar, não descreve que aquele homem ele foi sepultado. Se nós continuarmos lendo, vai dizer que os anjos, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, o homem rico, né? Ele tinha muitas posses. Era um homem muito de muitas posses, a família, né? Também. E a Bíblia diz que ele foi sepultado, morreu e foi sepultado. Já Lázaro, ele não foi sepultado. Não mostra aqui em nenhum momento, né, que aquele homem possa ter sido sepultado. Provavelmente ele morreu e os próprios cães, né, foram ali responsáveis, né, por continuar, né, fazer aquilo que eles já estavam começando. Eles estavam lambendo já as suas chagas. Então aquele homem, ele com certeza morreu e foi devorado pelos cães mesmo ali. Mas o rico, ele foi sepultado. Então nós vemos aqui o tempo todo que há muitos contrastes aqui. Um homem era muito rico, o outro era um mendigo. Se vestia do melhor e o outro, né, não tinha nem mal tinha o que vestir. Um comia, bebia do melhor, o outro ele não tinha nada para comer. Pelo contrário, né, queria apenas saciar-se com as migalhas da mesa que caíam do rico. E aí chega um momento que eles empatam aqui, né? Os dois morrem. Eles empatam aqui na terra. Mas agora aqui nós vamos ver mais uma vez, né, um contraste. Porque no versículo, no final, no início do versículo 22, diz que o mendigo ele morreu e foi levado para o seio de Abraão, um lugar de descanso. E diz também no versículo 23 que o homem rico, né, ele se encontrava no Hades, né, no inferno. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Aqui é algo muito interessante, porque aqui nós podemos parar e refletir muito, porque nem todas as pessoas necessariamente que têm posses, que têm riquezas, né? Não quer dizer que essas pessoas, por terem riquezas, por terem muitas coisas aqui na Terra, não quer dizer que essas pessoas vá para um lugar ruim. Não quer dizer que essas pessoas vá para o inferno. Da mesma forma, não quer dizer que todas as pessoas que sofrem, que passam por dificuldades financeiras, que vivem a vida aqui realmente em muitos apertos, muitas lutas, muitas batalhas, enfermidades, também não quer dizer que essas pessoas necessariamente vão para o céu. Amém? Que isso fique bem claro, né? Porque existem pessoas que vão sofrer muito aqui e no final ainda não vão para um bom lugar. Existem pessoas, por outro lado, que vão viver bem aqui e ainda vão para o céu. E não é injusto, porque a porta para o céu é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O Senhor, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe as intenções do coração de cada um de nós. E é por isso que isso acontece. Agora, Jesus, Ele nos convida, Ele ensina aos seus discípulos, Ele exortava ali aos fariseus para que eles estivessem atentos a algo que não pode passar desapercebido por nós, que nós podemos desfrutar, e Deus, Ele quer que nós venhamos desfrutar do melhor dessa terra, mas existem coisas muito mais importantes. Nós precisamos nos preocupar com a nossa eternidade, porque, querendo ou não, isso vai acontecer uma hora ou outra. Um dia, todos nós iremos morrer, se Jesus não voltar antes, né? Nós vamos passar por essa etapa. E não adianta, após esse momento, não adianta mais acender vela, não adianta mais fazer orações pequenas ou grandes, não adianta mais achar que rituais ou nenhum tipo de trabalho, não adianta, porque nada mais vai mudar a situação em que aquela pessoa se encontra. Nós não podemos tirar ninguém do céu e não podemos tirar ninguém do inferno. A verdade é que Jesus, Ele veio e nos deu vida, né? E vida em abundância. A verdade é que enquanto nós estamos aqui na Terra, tudo é decidido aqui. Nós estamos aqui e tudo vai ser decidido aqui. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nós não podemos achar que, porque nós temos tudo, aparentemente tudo, riquezas, todas as riquezas possíveis aqui na Terra, isso não nos garante nada, porque a maior riqueza que nós temos e que nós podemos ter é Jesus, é a presença de Deus, é nós vivermos para o louvor da sua glória, é nós cumprirmos aquilo pelo qual Ele nos chamou, é nós aprendermos a viver em santidade, é nós andarmos a cada dia pelos seus mandamentos, cumprindo a sua vontade, buscando viver de forma justa, de forma honesta e de uma maneira que agrade ao Senhor. Todos nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer a cada dia e não é fácil. Enfrentamos diversos desafios para que a gente consiga manter firme a nossa fé e para que o nosso caráter ele não seja corrompido. Todos nós temos por várias e várias vezes a oportunidade, né, de nos corromper, de desagradar o Senhor com palavras, com atitudes. Muitas vezes nós vamos estar diante de situações que o mais fácil sempre vai ser, né, desagradar o Senhor. Mas nós temos a oportunidade, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Então, esses homens empataram até a morte, né? Eles
cada um vivia, né, de uma maneira que um vivia bem e o outro vivia mal. Mas os dois morreram, né? Empataram no bom sentido, né? Assim, que tanto um como o outro chegou, né, a morrer. Mas um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Quando nós olhamos para a vida também daquele homem rico, apesar de que nós não vemos, né, traços de que ele tenha sido uma pessoa desonesta, mas a verdade é que ele vivia, né, de uma maneira que ele vivia para ele. Ele desfrutava do melhor da terra, ele vivia de uma maneira assim que ele tinha tudo o que ele podia ter, mas que ele não se preocupava com o próximo. Então, nós percebemos também que aquele homem ele não tinha amor pelo próximo. Ele via Lázaro ali à porta de sua casa, querendo comer alguma coisa, querendo saciar sua fome, e ele não dava nada para ele. Ele não se importava. Então nós percebemos que o que Jesus ele quer ensinar para os seus discípulos, o que Jesus ele queria também exortar para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, os fariseus, é que existe algo muito maior do que viver bem nessa terra. Em nenhum momento o Senhor proibiu que isso acontecesse, em nenhum momento ele disse que era errado, mas o que ele queria dizer é o seguinte: podemos sim desfrutar do melhor dessa terra, mas que nós possamos fazer isso de uma maneira que a gente venha sempre agradar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos bem, e porque nós estamos bem, nós não nos lembramos, não nos importamos de tantas pessoas que não têm nem o que comer, que não têm o que vestir, que mal têm água para beber, nem uma água potável. Então, nós precisamos viver nessa terra com os olhos no céu, né? Viver nessa terra lembrando que há uma eternidade para nós, que Deus ele nos fez para viver na eternidade com Ele. Nós não somos nenhum corpo físico com uma alma, nós somos uma alma com um corpo físico, né? E nós vamos um dia voltar para casa. Um dia nós vamos voltar para o Pai. Se assim nós permanecermos nele. Amém? Aquele homem pobre, né, o Lázaro, que a Bíblia aqui descreve ele, né, como um mendigo, nós não vemos as atitudes também dele, né, não são descritas aqui, mas nós imaginamos alguém que sofria muito, que passava muitas dificuldades, mas talvez alguém que, se ele tivesse alguma coisa, ele iria dividir com quem tinha menos que ele. Deus ele conhece o coração de cada um. Tem muitas pessoas que têm muito e divide com os que não têm ou com os que têm pouco. Tem pessoas que têm muito, mas apenas se preocupam consigo mesmo. Vivem de forma egoísta e avarenta. E isso não é correto diante de Deus. E tem pessoas que aquilo que elas têm, o pouco que elas têm vai servir não só para elas, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E isso agrada ao Senhor, isso agrada a Deus. Porque tudo vai passar. Tudo nessa vida vai passar. Quando nós fazemos algo de bom, nós sentimos paz. Quando nós temos uma atitude correta, uma atitude boa, que agrada a Deus, nós sentimos alegria no coração. Por que nós sentimos alegria? Porque é algo que o Espírito Santo coloca em nós. Nós cumprimos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós estamos vivendo algo que o Senhor quer que a gente viva. Amém? E nós vamos perceber algo. Nós vamos perceber que acontece aqui um diálogo. Nós sabemos que aqui, né, Jesus ele está trazendo um ensinamento. E nós vemos aqui um diálogo entre aquele homem que estava no inferno e Abraão. E algo que é interessante nós aprendermos aqui, irmãos, é que, na real, quem está no inferno não vai voltar de nenhuma forma, né, de nenhuma maneira para falar, né, com os que estão aqui na terra. Amém? Quando uma pessoa morre, ela vai ou para o céu ou ela vai para o inferno. Não existe purgatório.
não existe meio termo, amém? Não existe respaldo na Bíblia para que a gente diga assim, não, mas eu acho que eu sou uma pessoa mais ou menos boa, então eu vou passar uns dias no purgatório e aí eu vou tentar me comunicar com alguém da terra para as pessoas começar a orar, a rezar, fazer alguma coisa por mim para mim, né, ir para um lugar melhor. Irmãos, isso não existe. Eu acredito que, assim como eu, alguns aqui já pensaram assim, né? Eu pensava que provavelmente eu vá pelo menos pro... Não é que eu seja bom, mas eu não sou tão ruim, então talvez eu vá para o purgatório. Eu já pensei assim, irmãos, mas frustrante, né, quando a pessoa descobre que não tem purgatório. Então, não há um meio termo, né? Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. E a decisão para o lugar onde nós vamos, ela é uma decisão que é tomada aqui nessa terra. É o que nós fazemos aqui nessa terra. Amém? Não adianta, né, nós querer fazer alguma coisa depois. Não adianta. Amém? Nós vemos que aquele homem ele se desespera, ele está em tormento. E ele pede que Abraão ele fale com Lázaro para que ele pudesse pelo menos, né, colocar ali, molhar o dedo dele na água e colocar na língua dele para que ele aliviasse, né, o tormento, né, as chamas em que ele se encontrava. Mas não podia, porque havia um abismo entre ambos. E realmente, o que nós aprendemos aqui, né, é que há um abismo. Não existe isso. A pessoa, o lugar para onde ela vai é determinado aqui nessa terra. E como eu já disse para vocês, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. O único meio de entrar no céu é por meio dele. É por meio de Jesus. Amém? Não tem outro, né? Não tem outro caminho. O resto é atalho, né? Beco sem saída, né? Não tem outro. Amém? Aquele homem ele também diz que ele tinha 5 irmãos e o que dá a entender aqui é que eles estavam caminhando da mesma forma que ele. Eles estavam caminhando para o mesmo lugar que ele estava. E ele, né, a consciência dele, porque ela não vai ser apagada, ele começa a pensar, a querer que Lázaro ressuscitasse e pregasse para os seus irmãos, para que eles pudessem ir para um bom lugar. Mas o que é ensinado para aquele homem, o que é ensinado aqui para nós, é que eles tinham a lei e os profetas, a palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é aquilo que vai nos guiar até o céu. E é enquanto nós estamos aqui na terra. Nós não podemos achar que, por um momento, achar que depois alguma coisa vai mudar porque nós conhecemos alguma coisa. Não, mas eu já li a Bíblia, então eu vou para um bom lugar. O que vai nos levar para um bom lugar é a prática da palavra de Deus. É nós conhecermos e vivermos. É nós andarmos de acordo com a vontade do Senhor. Nós sabemos que a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Amém? A vontade de Deus é a melhor para nós. Deus ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo que a gente não mereça, né? Mesmo que nós sejamos tão falhos, mas o Senhor ele tem o melhor para nós. E algo que eu queria trazer aqui para as nossas vidas, o nosso maior exemplo, né, que é Jesus. Jesus ele estava exortando, né, os fariseus, ele estava dizendo para aqueles homens: vocês têm que ter esse cuidado. Vocês se preocupam tanto com tantas coisas, mas a verdade é que vocês são pessoas avarentas, pessoas hipócritas, pessoas que vivem de aparência. E nós não podemos ser dessa forma, nós não podemos viver dessa maneira. Mas precisamos acumular nessa terra tesouros do céu. Nós precisamos acumular nessa terra boas atitudes. Nós precisamos praticar nessa terra o amor ao próximo. Nós precisamos nos colocar no lugar do próximo. Aquele homem, ele não se coloca no lugar de Lázaro. Ele, em nenhum momento ele vai se colocar no lugar daquele homem, porque ele estava bem. Tudo estava bem.
Ele tinha tudo o que precisava, mas ele não se preocupava, ele não se preocupou com o futuro, ele não se preocupou com a eternidade. E nós temos uma missão. Deus ele nos chamou para algo, mas acima de tudo, o que nós precisamos fazer nessa terra é estar com os nossos olhos fitados no Senhor, ter Ele como nosso maior exemplo, vivermos na prática da palavra de Deus, temendo ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, amando o nosso próximo como a nós mesmos, porque é através dessas atitudes que nós vamos, aqui nessa terra, conquistar os tesouros celestiais. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele vai dizer o seguinte: naqueles dias, né, muitos dirão, né, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz tantas coisas. Jesus disse: não, vocês não fizeram, né? Quando Jesus ele traz esse ensinamento, ele diz que essas pessoas elas não conheciam o Senhor, elas pensavam que conheciam a Deus, mas elas não conheciam e nem eram conhecidas por Ele. Jesus diz assim: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Quando Jesus ele vai falar com outro grupo de pessoas, essas pessoas vão dizer para ele: Senhor, quando foi que nós tivemos nu e te vestimos? Quando foi que nós estivemos na prisão e te visitamos? E assim ele vai continuar, Jesus ele diz para eles: todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Somos nós. Os pequeninos são o nosso próximo. São as pessoas que precisam. É nós nos solidarizarmos com o nosso próximo. É nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo. É nós aprendermos que Deus ele quer que nós venhamos sempre amar uns aos outros. Ele nos ensinou isso. Ele demonstrou isso com suas atitudes e com seu sacrifício perfeito naquela cruz. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler. Já estamos encerrando, amém, irmãos? Não, Jesus não acreditou, mas sei lá. Estamos encerrando, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém. Capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Esse é o nosso maior exemplo, Jesus. Enquanto esteve aqui de forma física, aqui na terra, ele sempre fez o bem. Ele sempre demonstrou amor. Ele sempre demonstrou compaixão. E é por isso que nós aprendemos aqui com essa parábola, com essa passagem, que o amor do Senhor, ele sempre deve prevalecer em nossas vidas. E nós precisamos demonstrar amor. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós vemos que o irmão do filho pródigo, ele se indignou e ele ficou com muita raiva quando o seu irmão volta para casa. E nós entendemos aqui, não porque ele odiasse o seu irmão ali por um momento, mas por ele ter desperdiçado todos os seus bens com coisas erradas. Mas o pai exorta o filho, o pai diz o seguinte: esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E ele queria que ele se alegrasse com o irmão. O pai queria que o outro filho se alegrasse com a volta do irmão, com a restauração dele. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos ter isso nas nossas vidas.
Nós vivemos em um tempo onde muitas coisas difíceis acontecem, muitas coisas ruins acontecem, muitos escândalos acontecem. Mas o que nós precisamos ter em nossas mentes é que o nosso Deus é um Deus de restauração. E nós não podemos achar que nós estamos aqui, né, para apontar. Mas o nosso dever é fazer o que Jesus faria. É amar, é abraçar e é acolher. Quando nós olhamos para aquela mulher que perdeu sua dracma, também nós aprendemos que ela precisou fazer uma grande limpeza em sua casa para encontrar a dracma. E quando ela achou, ela convidou suas amigas, ela convidou pessoas para se alegrar com ela. Quando aquele pastor encontrou sua ovelha, ele se alegrou. E a Bíblia diz, né, há muito mais regozijo, né, há muito mais alegria no céu por um justo, né, que por um ímpio, né, que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de salvação. Nós olhamos para Jesus e vemos uma pessoa extraordinária, que demonstrava amor em suas atitudes e palavras em todo o tempo. Nós vemos que Deus ele nos ensina por meio do seu Filho que nós precisamos amar o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo. E nós precisamos querer amar o nosso próximo. Nós precisamos nos alegrar com cada pessoa que está ao nosso redor, cada um que volta para a casa do Pai, cada um que é restaurado. Nós precisamos demonstrar amor ao Senhor no nosso trabalho, na igreja, por onde nós andamos. Nós demonstramos amor por Deus quando nós amamos as pessoas. Os pequeninos são as pessoas que estão ao nosso redor. Os pequeninos não são as pessoas que estão sempre nos ajudando, estendendo a mão para nós. Os pequeninos, Jesus ele diz, né? Você ajudar uma pessoa que já lhe ajudou é muito fácil. Você ajudar uma pessoa que tem condição de lhe dar até um dobro do que você fez, isso é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso. Jesus ele está nos ensinando que nós temos a oportunidade de acumular muitos e muitos tesouros aqui nessa terra. Amém? Vamos acumular tesouros aqui na terra. Um dia haverá uma recompensa no céu. Deus ele nos ensina que, por meio de Jesus, até um copo de água que nós damos para alguém, há uma recompensa para isso. Atitudes que nós temos no nosso dia a dia, nada vai passar desapercebido naquele dia, no grande dia do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, já que nós encerramos. Eu gostaria que nesse momento final nós viéssemos refletir um pouco sobre o que foi ensinado, ministrado. São ensinamentos de Jesus. São ensinamentos da palavra de Deus. Não são coisas assim que a gente não consiga entender. São ensinamentos simples, mas que a prática desses ensinamentos nos levam para um bom lugar. A prática desses ensinamentos nos levam a sermos ricos com as riquezas do céu. Em nenhum momento eu estou dizendo que é errado nós buscarmos nossos sonhos, metas e objetivos aqui nessa terra. Podemos fazer isso e devemos fazer isso, mas que não haja em nós egoísmo, que não haja em nós um sentimento que não houve no Senhor, mas o mesmo sentimento que houve nele. Mesmo sendo o Senhor de tudo, ele se fez servo. Mesmo sendo o Criador de todo o universo,
Ele veio até nós para nos dar a oportunidade de vivermos de uma maneira diferente, de olharmos as coisas com um olhar diferente. Onde muitos julgavam, ele demonstrava amor. Aquilo que muitos achavam que não tinha mais jeito, ele via esperança. Por onde ele andava, ele impactava as pessoas, ele transformava os ambientes. Onde ele estava, tudo mudava. E ele nos concedeu o privilégio, a oportunidade de darmos continuidade àquilo que ele fez. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não somos melhores uns do que os outros. Ninguém é melhor que ninguém por título ou por ter mais dinheiro. Diante do Senhor, nós somos filhos. E Ele não ama uns mais que outros. Mas tem filhos que desfrutam mais do que outros. Mas a questão, o problema não está num pai que não queira dar o melhor para os seus filhos. A diferença vai estar em cada filho. Sempre tem uns filhos que são mais chegados aos pais. Cabe a nós, irmãos, fazermos a diferença. Amém? Que nós possamos olhar para o Senhor e ver que por meio dele nós podemos ir para um lugar melhor. Ele nos deu esperança. Nós estávamos perdidos, mas ele nos achou. Não havia mais esperança para nós, mas ele nos encontrou. Louvado seja Deus por isso. A maneira como nós vivíamos antes de conhecer a Jesus era muito... Nós vivíamos de uma maneira que não agradava ao Senhor. Nós vivíamos de uma maneira que parecia que tudo era normal, mas aprove ao Senhor nos trazer até aqui, aprove a Ele nos dar a oportunidade de fazermos a diferença. Ele nos deu o privilégio de vivermos eternamente com Ele. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Ele fez por nós. O amor dele é incondicional. O sacrifício dele foi perfeito. E Ele está disposto a salvar. Ele está disposto a restaurar. Ele está disposto a nos dar essa oportunidade de juntarmos muitos e muitos tesouros aqui na terra. Amém? Mas também de juntarmos muitos e muitos tesouros eternos. Tesouros celestiais. Você imagina que você pode viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Você pode ser bem sucedido aqui nessa terra e ser bem sucedido também no céu. Que Deus nos ajude a cada dia a estarmos com os olhos nele. Quando nós tivermos muito, que nós não venhamos nos esquecer de quem nós somos, de quem nós fomos. Que nós nunca venhamos deixar que as riquezas, que os prazeres dessa terra venham sufocar aquilo que Deus ele colocou em nossos corações. O anseio pela eternidade, o anseio pelo céu. Que isso venha permanecer nos nossos corações. O anseio pelo céu, o anseio pela eternidade. Há muito mais nessa vida do que nós podemos imaginar. Deus ele tem muito mais para nós. Deus ele tem muito mais para nós no céu. Um dia nós vamos estar com Ele. Um dia não vai mais haver fadiga, cansaço, essas coisas. Mas por enquanto nós estamos vivendo aqui, que nós possamos viver essas coisas nos lembrando dEle, sabendo que Ele está olhando, que Ele está vendo, que Ele está entendendo as nossas dificuldades, as nossas dores. Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Ele não é indiferente às nossas dores, mas Ele sabe aquilo que nós podemos suportar. Vamos adorar o Senhor.